senador Plínio Valério, da tribuna, expressou sua revolta com a situação do país e, em especial, com a desmoralização do Congresso Nacional, em que os representantes eleitos pelo povo vêm sendo cerceados em seu trabalho e têm medo até de se manifestar. O senador disse: num país chamado Brasil, em que ministros do Supremo utilizam em vão o santo nome da Constituição, em que narcotraficantes, estupradores, assassinos e corruptos são colocados todos os dias fora das grades, em que se condenam pessoas que usam batom para pichar uma estátua, num país onde se mantém senhoras de 70 anos presas sem condenação, eu ainda me assusto com algumas coisas. O senador relatou que se exaltou com a proposta ventilada pela velha imprensa alinhada à ditadura e posteriormente negada de usar a cor vermelha no uniforme da seleção brasileira. Plínio Valério apontou: com esse balão de ensaio que fizeram publicar de que a seleção teria um terceiro uniforme, dessa vez vermelho, a reação foi tão grande no país todo que a CBF resolveu dizer que não é bem assim, que a CBF e a Nike ainda estão estudando o novo uniforme da seleção. Com essa história de que não é bem assim, a gente tem que ficar cauteloso. Mesmo num país cheio de distorções, eu estou assustado com essa notícia. Plínio Valério explicou que apresentaria seus requerimentos de informação diretamente ao presidente do Senado após ter sido impedido de apresentá-los na comissão. Ele contou: fiz um requerimento ao presidente do Senado, posto que hoje, na Comissão de Esporte, não conseguimos discutir o requerimento porque o presidente Paim encerrou a parte de requerimento às 10h31. A reunião começou às 10h30. Eu cheguei 1 minuto atrasado e já não tinha espaço para defender o meu requerimento. Coisas que continuam acontecendo, vão acontecer. Não deviam, mas é próprio do parlamento. Lá na Câmara Municipal de Manaus faziam muito isso. Eu pensei que não se fizesse no Senado, mas se faz a mesma prática. O senador apresentou da tribuna seus requerimentos de informações ao presidente da CBF e ao ministro do Esporte e disse: faço isso aqui como senador, mas em homenagem àqueles que já não podem mais dizer o que pensam. Hoje, os ex-atletas da seleção estão dizendo o que pensam, os vivos ainda estão dizendo o que pensam, os atuais ainda não. Tem receio. Mas eu faço isso em homenagem a Pelé, a Garrincha, a Tostão, a Gilmar. E faço isso em homenagem àqueles que com tanta honra nos deram tanta glória. Não é à toa que se festeja a seleção canarinho, a seleção amarela, não é à toa. E a gente sabe que, pelo estatuto, ela tem que ter as cores da bandeira. Não todas, está aqui. Mas tem que ter amarelo, azul, verde ou branco. Tanto é que um dos uniformes é o tradicional amarelo com azul ou branco e o outro azul com branco e um pouquinho de verde. Plínio Valério afirmou: é questão de lei. Porém, lei neste país não se respeita mais. A Constituição foi rasgada há algum tempo e o direito de legislar nosso foi usurpado há algum tempo. E as coisas... a pirâmide ficou invertida. E vou finalizar exatamente citando aquilo que todo mundo já sabe. A gente tem senhoras portando Bíblia há 14 anos condenadas. E nós temos corruptos condenados a 300 anos de prisão, assassinos de pai, de mãe, estupradores de filho, soltos, porque encontram uma brecha na Constituição. Quando querem, encontram uma brecha. E a gente não encontra argumento para libertar essas pessoas inocentes. Que os culpados paguem pelo que fizeram. A gente luta aqui pelos inocentes. Portanto, com esse meu requerimento, com essa satisfação que eu estou pedindo, eu estou aqui seguindo a liturgia do cargo de senador, porque como esportista, como torcedor, eu estaria falando todos os palavrões que aprendi na vida em relação a essas pessoas que ousam, que pensam que podem inverter totalmente as coisas no país, que podem corromper mentalmente a população inteira. Parte sim e parte não. Eu sou daqueles que contestam. Eu sou daqueles que acham que a lei tem que ser obedecida. A lei não foi feita para que os ministros digam: eu sou defensor da lei, eu sou pai da democracia. Eu reitero aqui sempre: democracia não precisa de pai, democracia não precisa de mãe. Democracia precisa de instituições que hajam, cada uma no seu
que os ministros julguem o que nós legisladores fizemos na Constituição e que o Executivo execute, não que eles ajam em tudo. Hoje um ministro faz o que quer, da forma que quer. Enquanto eu estiver senador, enquanto o povo do Amazonas me conceder esse privilégio, e Deus, a bênção de estar senador, podem acreditar, eu não tenho por que respeitar ministros que não respeitam a Constituição. O senador Magno Malta também apontou o grau de sujeição a que chegou o Senado, mostrando que, sob a liderança de Alcolumbre, os senadores eleitos pelo povo não conseguem colocar projetos em pauta e a Casa se limita a votar projetos impostos pelos outros poderes. Malta disse: veja que a urgência da anistia de quem não cometeu crime e agora quem deu as penas e votou as penas, sem respeitar o devido processo legal, criando tipos penais jamais existentes, para o absurdo da letalidade de um crime contra a nação, esses querem um acordo de criação de texto de lei que nada lhes pertence. Na verdade, o que lhes pertence é guardar a Constituição e mais nada, e tomar vergonha, ou sentir vergonha do que falaram aqui. O senador se exaltou. Mas não, eles podem tudo. Tem 2 poderes afogados e um com o pescoço de fora dando todas as ordens. Lá, o senhor Hugo Mota colocou em regime de urgência 4 projetos vindos do Supremo que manda, que desmanda, que faz, que desfaz, amedronta e até chantageia. Porque na minha cabeça esse rapaz está amedrontado, está sendo chantageado. Porque esse rapaz, ao ser eleito, fez um discurso de estadista e depois do jantar na casa do Alexandre, ele já era outra pessoa, ou era a pessoa verdadeira. Na hora do discurso de estadista, não era aquela pessoa. Malta rebateu a grotesca alegação, repetida pelos presidentes das 2 casas legislativas, de que a anistia aos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes não seria uma pauta do povo. Ele disse: é pauta de quem, então? É de Marte? É da Lua? É de quem? É de um ET? Não, é do povo brasileiro. E agora, quando eles viram o que fizeram e o mundo sabe de tudo isso, eles querem fazer um acordo, quando eles não têm nada a ver com isso, porque Supremo não é Senado, Supremo não é Câmara. O senador afirmou: acho que aquela casa precisa se respeitar, respeitando esta, e esta aceitar o respeito, porque é um desrespeito muito grande. Esta casa se desrespeita quando aceita esse tipo de coisa que vem de lá. Agora, nada disso acontece sem combinação. Eu estou denunciando isso porque nada acontece sem combinação e ficam os outros que ganharam uma eleição e que lutaram sentados aqui de bobo, enquanto as coisas são jogadas pelas nossas costas e nós nada sabemos. A única coisa que eu posso fazer é reprovar, é dar minha negativa, é botar as coisas no lugar, nesta casa aqui principalmente, que é quem mais deve à sociedade brasileira. Há várias legislaturas, o papel do presidente do Senado vem sendo de paralisar a atividade legislativa dos representantes eleitos pelo povo. O senador Davi Alcolumbre, desde sua presidência anterior, estabeleceu a prática de ignorar os senadores e concentrar poderes na presidência, prática que foi mantida e tornada mais aguda por Rodrigo Pacheco para ser continuada na atual presidência. Com os poderes concentrados nas mãos do presidente, o Senado sofre uma intensa paralisia. Sessões não deliberativas só podem ser abertas sob a supervisão de um membro da mesa diretora e nas sessões deliberativas, os senadores são claramente divididos entre um grupo que é ouvido e outro cuja presença é apenas tolerada. Com os poderes concentrados nas mãos do presidente Alcolumbre, o Senado sequer esboça alguma reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não age para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. O Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de
de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilo de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partidos políticos. Prisões em massa sob alegações descabidas. Multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre muitas outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Presidente, senadoras, senhores senadores, num país chamado Brasil, em que ministros do Supremo utilizam o santo nome em vão da Constituição, em que narcotraficantes, estupradores, assassinos e corruptos são colocados todos os dias fora das grades, em que se condenam pessoas que usam batom para pichar uma estátua, no país onde se mantém senhoras de 70 anos presas sem condenação, eu ainda me assusto com algumas coisas. E hoje eu vou até ler os requerimentos e ofícios que fiz, porque eu quero, dessa tribuna, agir apenas como senador, observando a liturgia do cargo, porque como torcedor eu falaria coisas que as torcidas organizadas falam durante os jogos. Com esse balão de ensaio que fizeram publicar de que a seleção teria um terceiro uniforme, dessa vez vermelho, a reação foi tão grande, no país todo, que a CBF resolveu dizer que não é bem assim, que a CBF e a Nike ainda estão estudando o novo uniforme da seleção.
Essa história de que não é bem assim, a gente tem que ficar cauteloso. Mesmo num país cheio de distorções, eu estou assustado com essa notícia. Por isso, fiz um requerimento ao presidente do Senado, posto que hoje na Comissão de Esporte não conseguimos discutir requerimento, porque o presidente, Paim, encerrou a parte de requerimento às 10h31. A reunião começou às 10h30. Eu cheguei 1 minuto atrasado e já não tinha mais espaço para defender o meu requerimento. Coisas que continuam acontecendo, vão acontecer, não deviam, mas é próprio do parlamento. Lá na Câmara Municipal de Manaus faziam muito isso. Eu pensei que no Senado não fizesse, mas se faz a mesma prática, nada a reclamar. O requerimento, senhor presidente, requeiro nos termos do regimento interno do Senado Federal informações ao senhor Edinaldo Gomes Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, informações acerca da utilização da cor vermelha na confecção de uniforme da seleção brasileira. Requeiro nos termos do artigo 50 da Constituição Federal e 216 do Regimento Interno, sendo prestada pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol as seguintes informações. 1. Se houve deliberação formal da diretoria da CBF autorizando o lançamento de novo uniforme cor vermelha. 2. Se foram observadas as normas estatutárias que protegem os símbolos oficiais e a identidade histórica da seleção brasileira. 3. Se há previsão de utilização do uniforme em partidas oficiais da seleção, em caso afirmativo, sob qual fundamentação estatutária. Faço a justificação aqui, mostrando que no Estatuto os uniformes obedecerão às cores da bandeira. É do Estatuto aqui, a gente está questionando, e eu digo nesse requerimento que, embora a CBF seja entidade privada de natureza associativa, a jurisprudência e doutrina reconheceram que entidades de relevante interesse nacional podem, sim, ser objeto de fiscalização indireta pelo Parlamento, notadamente quando recebe benefícios diretos e indiretos, representando o Brasil em âmbito internacional, como é o caso do futebol. Ademais, a própria CBF, quando lhe interessa, se apropria da paixão e simbolismo das cores nacionais, vinculando-se assim à pátria de chuteira. No requerimento eu finalizo, assim sendo, entendendo que tais esclarecimentos devem ser prestados ao Senado Federal, quando se noticia a utilização da cor vermelha nos uniformes da seleção canarinho, em evidente desvirtuamento ideológico. Como eu tive a prova hoje, presidente Paim, lá na comissão, de que a coisa não está fácil, me parece que a CBF está blindada aqui de qualquer informação, eu estou também me dirigindo ao ministro do Esporte. Vá que esse requerimento aqui, a mesa não acate, sequer leia. Então, nós vamos requerer também ao ministro do Esporte, senhor André Fufuca, informações sobre o relacionamento do Ministério com a Federação Brasileira de Futebol. Cito mesmo o termo do artigo, do parágrafo 2º da Constituição Federal, do artigo 216, regimento interno, e peço as seguintes informações. 1. Que espécie de vínculo ou relação há entre o Ministério do Esporte e confederações e federações esportivas, notadamente a CBF? 2. Que instrumentos foram celebrados entre o Ministério do Esporte e a CBF, se é que foram? Há recursos públicos direto ou diretamente destinados à CBF ou a seus eventos parceiros? Faço a pergunta. 4. Como se dá a fiscalização e prestação de contas, seja dos recursos, seja dos eventuais convênios firmados entre a CBF e o Ministério de Esporte? 5. O Ministério tem alguma participação ou ingerência nos contratos de patrocínio da CBF ou entre esta e seus fornecedores? 6. Dentro da área de competência do Ministério das Políticas relacionadas ao esporte, zelar pela correta vinculação entre o esporte e os símbolos nacionais. Não seria competência do Ministério interferir no caso de um eventual desrespeito a essa simbologia, especialmente as cores da bandeira nacional? 8. Que providência este Ministério pretende tomar em relação à noticiada criação de uma camisa vermelha para a seleção brasileira? Faço aqui a justificação, citando a lei, os artigos, e dizendo que o futebol é inquestionavelmente parte do patrimônio cultural brasileiro como esporte nacional, com sua imagem intimamente relacionada à nossa alma e cultura. No imaginário brasileiro está a pátria de chuteira, brilhantemente traduzidas em obra de Nelson Rodrigues. Portanto, não há como desassociar a CBF, mesmo sendo uma entidade privada, da atividade estatal de zelar pelo patrimônio histórico e cultural do país.
É assim que, em períodos que o Ministério do Esporte, que tem competência para tratar das políticas relacionadas ao esporte, esteja atento ao uso dessa simbologia. Normalmente, quando se tem notícia de que as cores da bandeira nacional, historicamente vinculadas no uniforme da seleção canarinho, sejam desvirtuadas com evidente utilização ideológica. Portanto, eu estou, presidente Paim, tentando cercar, caso o requerimento não seja lido e rejeitado pela mesa, assim como o requerimento não foi lido na Comissão de Esporte, posso pelo menos permitir que um senador da República peça informações ao Ministério do Esporte. E faço isso aqui como senador, mas em homenagem àqueles que já não podem mais dizer o que pensam. Hoje, os ex-atletas da seleção estão dizendo o que pensam, os vivos estão dizendo o que pensam, os atuais ainda não têm receio, mas eu faço isso em homenagem a Pelé, a Garrincha, a Tostão, a Gilmar. Eu faço isso em homenagem àqueles que, com tanta honra, nos deram tanta glória. Não é à toa que se festeja a seleção canarinho, a seleção amarela, não é à toa. E a gente sabe que no estatuto tem que ter as cores da bandeira, não todas, está aqui, mas tem que ter o amarelo, azul, o verde ou o branco. Tanto é que um dos uniformes é o tradicional amarelo, né, com azul ou branco, e o outro azul com branco e um pouquinho de verde. Portanto, é questão de lei, mas lei nesse país não se respeita mais. A Constituição foi rasgada há algum tempo, o direito de legislar nosso foi usurpado há algum tempo e as coisas, a pirâmide ficou invertida. E vou finalizar exatamente citando aquilo que todo mundo já sabe. A gente tem senhoras portando Bíblia, 14 anos condenadas, e nós temos corruptos, condenados a 300 anos de prisão, assassinos de pai, de mãe, estupradores de filhos soltos, porque encontram uma brecha na Constituição. Quando querem, encontram uma brecha. E a gente não encontra argumento para libertar essas pessoas inocentes, culpados que paguem pelo que fizeram. E a gente luta aqui pelos inocentes. Portanto, esse meu requerimento, essa satisfação que estou pedindo, eu estou aqui seguindo a liturgia do cargo de senador, porque como esportista, como torcedor, eu estaria falando todos os palavrões que eu aprendi na vida em relação a essas pessoas que ousam, que pensam que podem inverter totalmente as coisas no país, que podem corromper mentalmente a população inteira. Parte sim e parte não. Eu sou daqueles que contestam. Eu sou daqueles que acham que a lei tem que ser obedecida. A lei não foi feita para que ministros digam: eu sou defensor da lei, eu sou o pai da democracia. Eu reitero aqui sempre: democracia não precisa de pai, democracia não precisa de mãe, democracia precisa de instituições que hajam, cada um no seu, que os ministros julguem o que nós, legisladores, fizemos na Constituição, que o Executivo execute, não que eles ajam tudo. Hoje o ministro faz o que quer, da forma que quer. Enquanto estiver senador, enquanto o povo do Amazonas me conceder esse privilégio e Deus a bênção de estar senador, podem acreditar, eu não tenho por que respeitar ministro que não respeitam a Constituição. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu também acho temerário, embora já tenha aprovado a urgência, mas nós, Vossa Excelência, existem defeitos que esses defeitos foram criados por conta do próprio sistema como um todo. Veja que a urgência da anistia de quem não cometeu o crime e agora quem deu as penas e votou as penas sem respeitar o devido processo legal, criando tipos penais jamais inexistentes ou existentes para o absurdo da letalidade de um crime contra a nação. Esses querem um acordo de criação de texto de lei que nada lhes pertence. Na verdade, o que lhes pertence é guardar a Constituição e mais nada. E tomar vergonha, ou sentir vergonha do que falaram aqui. Mas não, eles podem tudo, tem dois poderes afogados e um com o pescoço de fora, dando todas as ordens. Lá,
o senhor Hugo Mota colocou em regime de urgência 4 projetos vindo do Supremo, que manda, que desmanda, que faz, que desfaz, amedronta e até chantageia. Porque na minha cabeça esse rapaz está amedrontado, está sendo chantageado, porque esse rapaz, ao ser eleito, ele fez um discurso de estadista. E depois do jantar na casa de Alexandre, ele já era outra pessoa. Ou era a pessoa verdadeira, na hora do discurso de estadista, ele não era aquela pessoa. E isso aí não era colocar a urgência da anistia, não, porque não é pauta do povo brasileiro. É pauta de quem, então? É de Marte? É da Lua? É de quem? É de um ET? Não, é do povo brasileiro. E agora, quando eles viram o que fizeram, e o mundo sabe de tudo isso, eles querem agora fazer um acordo, quando eles não têm nada a ver com isso, porque Supremo não é Senado, Supremo não é Câmara. Quero dizer que nada contra a cultura, até porque a lei Aldir Blanc foi aprovada no governo Jair Bolsonaro. Agora, essas coisas a toque de caixa, que vem a toque de caixa. Aqui tem algumas falas de que eu consegui ler, porque é coisa demais, que você recebe a toque de caixa se vota a urgência e a toque de caixa se vota. De maneira que, com esse meu argumento, senhor presidente, eu já registro que voto contra. Acho que aquela casa precisa se respeitar, respeitando essa e essa aceitar o respeito, porque é um desrespeito muito grande. Essa casa se desrespeita quando aceita esse tipo de coisa que vem de lá. Agora, nada disso acontece sem combinação. Eu estou denunciando isso, porque nada acontece sem combinação, e ficam os outros que ganharam uma eleição, que lutaram, sentados aqui de bobo, enquanto as coisas são jogadas pelas nossas costas e nós nada sabemos. A única coisa que posso fazer é reprovar, é dar minha negativa, é botar as coisas no lugar, nessa casa aqui principalmente, que é quem mais deve à sociedade brasileira. E o meu voto é não.